Fala Bikezone, que honra, Henrique. Uma vez mais, num formato diferente, de falarmos, vamos vindo para cá, dar oportunidade de nos renovarmos nesse voto de continuar percorrendo o mesmo caminho. E sempre ele tem um sabor e uma cor, um brilho diferente. Eu confesso para você, tendo feito muitas vezes a mesma coisa, eu tenho buscado o sabor do simples, que é mais legal, porque você chegou lá, você fez um monte de coisa, e para você continuar tendo essa chama dentro de você, você tem que se renovar. E você está num momento desse. Conta, o que você está fazendo da vida e esse início de ano, temporada, ciclismo profissional na Europa. Henrique Avancini, Luciano Cadeira Lancelotti, fala Bikezone. Tio, acho que eu aprendi muito com você, continuo sempre, né, aprendendo a cada conversa. E, cara, eu tô curtindo muito, assim, essa fase, essa escolha. Para mim, uma escolha difícil, assim, sabe, por um lado. Primeiro porque, cara, talvez nos meus últimos 10, 15 anos de vida, em primeiro lugar veio sempre a responsabilidade. A gente vê, assim, os atletas falando, o importante é ter diversão, cara. Antes da minha diversão veio muita responsabilidade, sabe, do que a minha carreira representava e do quanto que cada vez mais representava mais coisa, né? Então, não estou falando que eu não tive prazer, realização, alegrias, mas eu deixei de fazer muita coisa do jeito assim que eu gostaria só por mim, né? Eu pesei muita coisa assim, pô, o que é melhor para o esporte, qual é feito para o esporte e tudo mais. E quando eu decidi me aposentar, cara, foi uma certeza assim muito plena de, pô, o meu melhor foi entregue para o esporte, cara, e não foi só dentro das pistas, foi, acho que às vezes até mais fora das pistas, sabe? Acho que eu me coloquei sob muita pressão, sob muita expectativa durante muito tempo. Eu tentei quebrando barreiras, assim, eu tentei tirar o atraso cultural, o atraso histórico, e cara, acho que eu consegui mais do que era a ambição até, sabe? Mais do que era o sonho. E depois que eu parei, eu mantive assim as minhas responsabilidades, né? Poxa, o time rodando, outros projetos, outras coisas, gerando emprego, gerando comunicação e tudo mais. Só que aí ficou aquela coisa, pô, será que eu fiz tudo que eu, Henrique, queria ter feito em cima de uma bike? E, pô, meu primeiro sonho de infância, assim, né, voltado para a competição, era correr na estrada. Né? Assim, foi o primeiro contato que eu tive com prova de ciclismo, com disputa de ciclismo, foi assistir os VHS antigos das grandes voltas, cara. Então, isso para mim assim, é uma memória muito da minha infância mesmo, sabe? Antes de eu competir a minha primeira prova, eu já tinha visto um Tour de France numa fita VHS. Então, pô, isso era uma coisa que estava na minha bucket list. Eu tenho isso escrito no papel, assim, já quando eu fiz já bem mais velho, já atleta de elite, consolidado, das coisas que eu queria realizar. E quando eu me aposentei, a única coisa que eu não dei o tique foi tentar competir na estrada, em alto nível. E isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, cara, pô, talvez tenha passado o tempo fisiológico, principalmente, sabe? Talvez eu não tenha mais a saúde para isso. E aí eu ponderei e eu, cara, pô, assim, eu acho que eu me devo isso, sabe? Acho que já falei isso algumas vezes, assim, eu continuo me emocionando, porque eu acho que eu não, em muitas vezes na minha vida, eu não me dei a chance. E, pô, tô vivendo um negócio que a minha missão não é ser grande, não é ter uma carreira igual eu tive no mountain bike, sabe? Não é um título e tal, mas, pô, é pagar a dívida que eu tenho comigo mesmo, sabe? Então, isso pra mim tá sendo muito especial, porque eu tô curtindo um absurdo, cara. Pô, as primeiras provas, assim, desde o processo de preparação, sabe? Pô, eu tava me preparando, trabalhando na loja, trabalhando com o time, montando todo o planejamento esportivo, negociação com os patrocinadores. E, cara, pô, comecei a acordar assim, 4 da manhã, para sair às 6, para treinar até meio-dia, 1 hora, e
cara, eu acabava assim, era marmita fria e tal, já entrava em reunião e pô, isso assim, caraca, velho, que merda que eu tô fazendo comigo, sabe? Pô, por que eu tô... Quando isso no ano, Isso assim, foi no ano passado? de dezembro pra cá. Tá. Ano passado eu fiquei ativo, rodando de bike, fiz as expedições e tal, mas em dezembro eu comecei a me preparar, eu não tinha nem assinado um contrato ainda. E aí o cara, pô, não tem nenhum contrato ainda, comecei a falar com as marcas em agosto, mais ou menos, com times, algumas marcas e tudo mais, foi até muito tardio, mas pô, eu tinha que saber assim que se eu estava saudável, principalmente em relação ao joelho, se eu ia ter, né, pô, você começa a rodar 25, 30 horas por semana, se teu corpo não estiver em condições, eu falei, cara, eu não consigo mais lidar com o que eu lidei ali em 22, 23, de não ter a saúde para estar fazendo o que eu precisava fazer, o que eu queria fazer, foi muito pesado para mim. E aí quando me senti, cara, pô, o corpo tá legal, tá saudável, tá melhor do que nos últimos anos, consigo treinar, consigo me preparar. Aí eu comecei a treinar, e aí, pô, passou umas semanas assim, caceta, velho, que sacrifício, sabe, por nada, assim, sabe, por nada concreto. Só que aí depois começou a vir essa coisa da satisfação, pô, mesmo que não aconteça nada, mesmo que eu não consiga nem assinar um contrato, eu tô tentando. E, pô, acho que tudo que eu vivi no mountain bike foi primeiro porque eu não desisti de tentar. E tá sendo legal, cara. Pô, fiz as primeiras provas na Europa, agora passei um mês lá, me senti um júnior, assim, de novo, sabe? De estar inseguro, de, cara, será que eu tenho nível suficiente? Será que como que eu tenho que me comportar? O que eu tenho que aprender? Ao que eu tenho que estar atento? É muito diferente para mim, assim, em relação ao mountain bike, de ter uma visão assim mais ampla, sabe? De pô, eu sabia, chegou um ponto da minha carreira que eu sabia o que eu tinha que fazer para performar bem. Quase sempre assim, eu ia para a prova já sabia se a performance ia ser boa, mais ou menos, ou ruim. E aí assim, boa era, pô, dentro do bom, se desse errado era top 5, se desse certo era uma vitória. Mas você já sabia, assim, sabe, como montar o teu quebra-cabeça. E, pô, na estrada, para mim, é um negócio completamente novo. As provas são diferentes, mentalmente é uma modalidade muito diferente. Então, cara, tá sendo legal, assim. Eu tô muito feliz de ter me dado essa oportunidade. Curiosidades que eu tenho e quem está nos assistindo vai ter também, o fã das duas rodas, é um time com a base na Eslovênia. Sim. A Eslovênia é um país fascinante, quem não conhece vai conhecer aquela região divisa ali da Itália, Áustria e Eslovênia, perto de Kranjska. Sim. Já tinha, é absurdo, que é chamado Alpes Julian, que tem os caminhos que o imperador Júlio César, eu adoro história, geografia, né? Fez por lá, acho que... E aí, fala um pouquinho da equipe, você fez um camp antes, o campeão neozelandês está na equipe também? Sim, o campeão atual, o campeão neozelandês, Paul Rice, está na equipe também. A equipe Factor, que é um projeto novo ligado diretamente à Factor, marca de bikes que é super consolidada. A Factor é uma marca com um background que vem da engenharia de Fórmula 1. Então é um approach assim de tecnologia, absurdamente tecnológica a marca. É nova, recentemente, né? Bem recente assim a marca. E eles vêm crescendo, conquistando um espaço bom assim no mercado global, com muito status, né? Com uma taxa de validação assim absurda. E eles começaram esse projeto de ter a primeira equipe in-house deles, né? Então a equipe é de dentro da marca mesmo, não é uma equipe patrocinada pela marca. Então acho que isso foi uma coisa que para mim foi interessante. É uma equipe continental, ou seja, continental Europa, terceira divisão do ciclismo estrada. E aí para mim foi interessante porque as pessoas por trás, principalmente o general manager dessa equipe, é um cara muito conectado, um cara com muita experiência. É uma equipe que tem um histórico legal assim de construção de atletas, né? Pô, acho que o principal nome que passou pela equipe foi o Matej Mohoric, que foi o grande
que ganhou Milan-San Remo de dropper de post. dropper post. É um cara... Meu, pô, que legal. ele é um cara muito, muito completo, assim, como na estrada, geralmente os caras são mais robozão e ele é muito mais rider, assim, né? Ele estuda muita modalidade, é um cara que tem um repertório muito amplo. E isso vem muito da pegada do time também. Então é um time, assim, de construção de atletas, baseado na Eslovênia, grande parte do time ali de atletas eslovenos jovens. E aí a gente tem mais um atleta tcheco, campeão neozelandês, Paul Wright e eu. E não estava no meu radar, não falei com nenhuma equipe continental. A minha ideia era tentar entrar em alguma coisa já um pouco mais alta. Mas eu tinha falado com esse general manager por uma outra possibilidade. Essa possibilidade ela avançou e aí ela caiu num 45 segundos tempo. E aí ele falou, cara, eu sei que não é o que você quer, mas de repente você pode começar na nossa equipe, tem esse projeto, aí me apresentou o projeto e tal, a gente vai fazer esse tipo de prova. E aí eu falei, cara, de repente isso é legal para pegar uma experiência e tudo mais. E no segundo semestre eu tenho uma possibilidade de correr uma prova pro, que é uma segunda divisão do ciclismo. Aí vem as equipes de primeira divisão, né, descem 5 equipes da World Tour. Aí são as equipes pro, e aí sobem 5 equipes continental convidadas também. E aí uma das equipes convidadas, né, para essa prova, o da Eslovênia, que é bem tradicional, né, os últimos campeões aí, o Pogacar venceu 2 vezes, o Roglic venceu 2 vezes. É um evento com muito prestígio assim, no pelotão mundial. E aí essa é uma oportunidade legal de eu medir e também de mostrar as caras ali. Correu um tour na Europa, né? Exatamente. Perante a uns caras de nível das grandes voltas. E aí acabei entrando, né, topando esse desafio, assim. E tá sendo legal, cara. Pra mim, conseguir compatibilizar ainda com outros projetos, né? Tô aqui na Copa do Mundo, trabalhando na Warner, mas principalmente para acompanhar um pouco do time Caloi Vancini Racing. Então eles também foram mega tolerantes, assim, de o que você está fazendo, você continua. Acho que minha ética de trabalho assim não é muito questionável, sabe? Eu vou treinar, eu vou me preparar e geralmente vou fazer isso bem acima da média. Então a pessoa fala, não, a gente confia no que você quiser fazer, a gente sabe que você vai estar se entregando também na preparação. Então, estou nesse ponto agora, de descoberta e de construção. Para fecharmos esse capítulo do Henrique Avancini, ciclista de estrada, né? E até vi outro dia no podcast com o Piva, o arroba do Instagram, né? DPD Henrique Avancini Biker, né? Mas é isso, né? Não, aí pessoal, você, galera é muito boba, cara. É o negócio do rótulo, né? Assim, o MTB pra mim biker, né? Nunca vai mudar o que eu gosto de fazer, cara. Eu comecei a pedalar numa MTB, é a bike que eu mais gosto de andar, eu acho que é a bike que te possibilita mais experiências. E assim, eu continuo sendo mountain bike. Enfim, acho que o nome do Instagram eu sou um fã de crossover wheels e você não sabe como eu acho legal esse tipo de coisa. Né? Porra. E a oportunidade. Henrique Avancini, piloto de rally. Why not? Bora andar. São oportunidades na vida. A gente vai falar disso também. Mas para fechar, o Henrique Avancini, road biker, né? Ciclista, calendário 2025, o que você tem pela frente? Quando viaja? Quando não viaja? Agora a gente está avaliando o que eu faço no mês de maio, mas muito provavelmente vou me concentrar na preparação, porque esse mês de março eu competi bastante e foram boas provas assim, em relação a pegar o timing de posicionamento em pelotão, então a gente tirou... O povo te olha, assim, como é que é? Chegou com... Qual que é o respeito dentro do pelotão? Porque, não é atual. Cara, bicampeão do mundo de maratona, tu tem um alvo, capacetão da Red Bull... acho que rola um bom respeito. Assim, rolaram algumas situações... Os caras querem ganhar de você lá. Acho que é diferente, né? Porque é um nome um pouco mais... Já está rodando há mais tempo, então chama mais atenção.
Mas duas coisas assim foram interessantes, né, cara? Esse nível continental Europa, ou são equipes de desenvolvimento, ou seja, atletas talentosíssimos novos que estão nas equipes de desenvolvimento. E aí é basicamente assim, é o cara do World Tour Sub-23 ainda. E os caras que não querem, alguns caras bons, né, que não querem ser gregários às vezes numa equipe grande, querem ser vencedor numa equipe continental Europa. E às vezes você ganha mais grana por isso do que, né, até ser um bom gregário ali numa equipe. Casos mais isolados, né? Mas tem assim umas 6, 10 equipes de um lado e umas 6, 10 equipes nesse outro contexto também. E aí muito doido assim, porque eu corri com muita gente experiente e com muita molecada. Então é muito macaco velho e muito garoto novo, assim, arisco ainda pra caramba. E aí, pô, no pelotão, cara, rolava muito assim, no meio da prova, chegava alguém pra mim dentro do pelotão e falava, pô, acompanhei tua carreira e tal, não sei o quê, pô, uma honra estar correndo contigo e tal. Por um lado, assim, maior satisfação, por outro, me dá uma satisfação, sai daqui, moleque, pô, eu tô correndo também, vou te dar na cabeça. Mas, assim, muito legal esse senso de respeito, assim, né, que às vezes eu pelo menos, né, eu esqueço que eu tive uma carreira de muito sucesso, às vezes mais sucesso do que eu avalio, sabe, na minha perspectiva. E aí uma outra coisa também foram esses caras mais experientes que sabem que você está aprendendo, mas não é pouco. Então, assim, sabe que você é muito novato em umas coisas, mas para ganhar, cara, prova, para aprender a ganhar e ganhar muito durante muitos anos, provas diferentes, você precisa ter certas habilidades que o tempo te dá. E, cara, eu ganhei 140 provas elite, né, na UCI, como mountain bike. Isso é um recorde, né? E eu ganhei provas de tudo que é jeito, né? Eu fui o primeiro cara a ganhar short track XCO e XCM na história do mundo do mountain bike, assim, falando de World Cup e Campeonato Mundial. E aí esses caras, eles têm, você vê que é um outro tipo de respeito, sabe, né? Aquela coisa de admiração, é muito mais de investigar, de futucar e tal, né? Acho que quando você começa a ficar mais velho, você começa a aprender assim, que você sabe muito, mas tem sempre alguém que sabe alguma coisinha que tu não sabe. Aí isso é fascinante. Você vai atrás disso, sabe? Aí dá pra ver que os caras se aproximam, conversam aos poucos, vai desenvolvendo um relacionamento e tal, vai sabendo um pouquinho de uma coisa aqui, de uma coisa ali. Isso é muito legal. Isso é bacana ver esses dois approaches, assim, né? Duas histórias legais, né? Alguns mountain bikers usam essas provas como preparação também. Aí, pô, equipe Tomos, com Boixi, com Boixi, com Las Foster, com Vital Roman, com a Matias Fluker. Então, deu pau na chegada no Matias. Não, teve uma prova por etapa, né? E aí, no último dia, né, era uma etapa mais rápida, assim, a gente sabia que provavelmente iria para o sprint. 95% de chance de ir para o sprint final, e em máximo, em chegada, cara, carniceria do cacete, assim, perigosa pra caramba. Perigoso, muito né? perigoso. Muito perigoso. Mas mountain bike vira, tipo, menos. Porque o rio é menos perigoso. O perigo no mountain bike tá mais na tua mão. Sim, exatamente. O perigo do ciclismo de estrada não tá na tua mão. Não, pelo amor de Deus. Assim, você cair só a tua falha é muito mais raro. Mas, cara, tem situações que você não salva. Dá um bunny hop em 30, né? Cai na sua frente, 2 caem na sua frente, você chama no bob. Você salva. 30, meu. E aí, pô, foi legal competir com esses caras assim e, né, ver como que eles estavam para a temporada. Foi bem interessante poder ver, né, esses caras usando essas provas diferentes como preparação. Para finalizar agora esse assunto, como que você se vê? Um passista escalador? Porque assim, eu fiquei pensando nessas características, porque prova de subida talvez seja boa para você pelo background do mountain bike, que é mais duro, né? O bike faz mais força. O que eu vi nessas provas assim é que essas provas foram entre aspas, né, fáceis demais para mim, assim,
Entendi. não é seletivo o suficiente. A única prova que eu andei um pouco melhor, assim, que eu fui realmente mais ativo, que eu consegui causar um pouco de estrago, foi uma prova que eu dei sorte, que além de ter um pouco mais de subida, foi uma prova mais nervosa, com menos controle e com muito vento cruzado também. Então, nos trechos que talvez ela seria um pouquinho mais calma, foi carniceria também. Então, só que 3 horas e meia, 4 horas de ciclismo de estrada é muito pouco. E não chega assim a ficar um esforço extremo. Então, para mim, a dificuldade é que eu a gente não chegava naquele momento da corrida ficar realmente de endurance, assim, muito, muito pesada, muito desgastante. E aí com poucas subidas, né? Você olhar um perfil lá, vai subir 2.500 metros. No pelotão é muito pouco. Então, para você fazer alguma diferença mesmo, precisa ser alguma coisa mais pesada. Acho que para mim, eu ainda preciso competir mais, mas com certeza, assim, falando de cara, eu preciso que as provas sejam duras, sejam mais pesadas, sejam mais desgastantes, tire mais do corpo, né? Chegue mais vazio ao ponto de decisão da corrida. E aí, acho que a grande vantagem que eu tenho é que a minha velocidade de subida é bastante boa, de alta montanha, assim, então, de 20 minutos para cima. É bastante boa, só que eu sprinto muito mais que o montanhista. Né? Então, eu não sou um sprinter, mas se eu for para a chegada com um cara de 60 quilos, Um escalador. Um escalador puro, pô, é uma grande vantagem. Que interessante. Dentre essas oportunidades, o Crossover Wheels, que a gente curte demais, pô, experiências que você está tendo nas rodas, e você está novo pra caramba para muito que vem pela frente. É legal sonhar, né? Sei lá, o que você se vê fazendo assim? O que você quer fazer, meu, daqui a um tempo? Você já está fazendo um monte de coisa. Eu tô indo além, assim, mas pô, o Elon Musk quer ir para Marte. O Henrique Avancini quer ir para onde? Cara, eu tô realmente assim curtindo muito essa possibilidade de ciclismo de estrada, porque para mim é o sonho distante de novo, sabe? É quase tão distante quanto o que eu fiz no mountain bike, sem muito exagero, muito pela idade, né? Pô, eu completei 36 anos agora. Quando você pega os caras de World Tour, Estão mais novos agora, então, né? hoje, acima de 35 anos, se eu não me engano, nas equipes World Tour tem 10 caras. Muito pouco. Só que desses 10 caras, são caras que estão lá há muito tempo e que aportam muita experiência, ou muito peso, ou ainda entregam muita performance. Por exemplo, eu tenho a idade do Roglic. E o Roglic é considerado, pô, caraca, o cara... O que ele está entregando, ganhou uma prova esse ano, assim, fenomenal, que o cara ainda consegue ganhar uma prova com 35, 36 anos. Então, pô, pensar na possibilidade de chegar a um Grand Tour, debutar num Grand Tour com 37 anos, pô, isso seria muito, muito, muito atípico, principalmente agora, né? Sempre foi atípico na história do ciclismo, mas rejuvenesceu demais assim na última década, principalmente nos últimos 5, 6 anos. E pô, destoaria completamente assim do normal, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho sonhado bastante. Eu tenho que fazer uma carreira de 20 anos em 2. Muito legal. Estamos nesse lugar icônico, nessa sala aqui né, esse lugar aqui, poxa, é uma aura, né? Só de chegar descendo pelo Barreiro aqui, ver esse lugar. Eu vim mais de 20 vezes, você veio, acho que em todas as edições, e tem uma história aqui muito grande. Copa do Mundo ano passado, rodada dupla, uma Copa do Mundo novamente. Todo o teu trabalho, esse legado seu é ligado a isso, mas hoje, pô, você é um bastão que as coisas já estão acontecendo, né? Você hoje como chefe de equipe, team manager, e como você está vendo o mountain bike, como você... Copa do Mundo aqui no Brasil, essa etapa passada, felicidade de ver a molecada andando bem. Então, para mim é muito... É gratificante e é quase um alívio também, sabe? Eu não vinha para cá. Não vinha? Não. Olha. Decidi vir umas 3 semanas atrás. Eu até pensei, porque eu vi que você estava na Europa uma semana antes. Eu não vinha. Falei, cara, pô, não é o momento e tal. Assim, vou falar, é a primeira vez que estou falando abertamente, sim, mas
fiquei bem chateado porque eu não fui convidado para o evento. Poxa vida. Eu achei isso assim, por um lado eu achei ruim, mas eu refleti, cara, talvez seja a hora também de sem ser convidado. De eu realmente não estar presente e tal. Mas aí depois surgiu o convite para a Warner, cara, fazer alguns trabalhos para a Warner, abriu muitas portas, assim, para mim, tem sido legal. E eu aprendi muito também. E acho que eu consigo possibilitar uma ponte entre equipe, atleta e organização e transmissão que são poucas pessoas que conseguem fazer, né? Então eu acabo ajudando um pouquinho nos bastidores o contexto geral. E aí, vim de última hora, né? Foi bom também, assim, aproveitar, estar um pouquinho com o time já estava todo alinhado, a gente já fez todo o planejamento, mas até mesmo com o time eu tenho dado um pequeno passo atrás na presença em competições. Eu estou mais no papel como General Manager, e meu pai está mais como Team Manager agora, então a gente mudou um pouco isso. Mas vir para cá, para mim foi legal, assim, porque eu tinha refletido muito, né? Tenho refletido muito sobre essa coisa de legado e mais o que isso representa e coisas do tipo. Eu acho que a melhor contribuição que a gente pode dar é quando a gente vê o que a gente ama, o que a gente colocou como missão, no meu caso, assim, o crescimento do mountain bike, né? O esporte como um todo. Quando a gente vê o que a gente dedicou à vida rodando sem a nossa necessidade. Eu acho que isso é o real legado, sabe? Porque se você tem que estar sempre lá, no fim das contas, você não gerou mudança. Né? Então, para mim foi legal, assim, porque é legal, eu chego aqui, recebo carinho pra caramba, é difícil circular, a galera para, pede foto e fala, isso é muito legal, é muito bacana. Mas eu vejo que já começa a ser um pouco diferente, sabe? E aí, quando os meninos andaram legal, assim, no domingo, né, 3 brasileiros ali, 10º, 11º, 12º, cara, aquilo ali pra mim, assim, foi muito legal, porque vai torcer por essa molecada, galera. Me esquece, assim, sabe? Esquece, não vive do passado, vive do presente e sonha com o futuro, sabe? Não fica... eu acho que a gente tem que respeitar e valorizar o passado, mas aquela coisa de ficar preso, sabe? A época boa foi quando a Avancinho estava correndo. Não, foi uma época muito boa, mas foi uma época. O agora é agora. E o agora é legal também, é diferente, tem coisas boas acontecendo. Então, para mim, assim, quando os garotos eu via o desenrolar da prova, eu estava na cabine de transmissão, comentando, e teve horas que eu fiquei assim, eu tava falando da conta, mas eu tava olhando a câmera B e C e tal, assim, e procurando ver como é que eles estavam dentro do pelotão. Eu falei, os moleques estão fazendo uma baita prova. E isso para mim foi legal, muito por isso, sabe? Os brasileiros têm por quem torcer, tem em quem colocar pressão, tem em quem projetar expectativa, e o esporte precisa disso, sabe? Então, eu fiquei feliz, porque aí isso, sendo diretamente ou indiretamente, ou não tendo contribuição, eu sei que eu tive participação no esporte, dei minha contribuição durante o tempo que eu poderia contribuir. Ainda, acho que a gente sempre pode adicionar alguma coisa, a gente sempre pode fazer algo de valor, mas isso eu aprendi muito contigo, a gente pode estar menos no mainstream, né? A gente pode estar um pouco mais fora do holofote ali, fazendo uma coisa, né, de menor alcance e tudo mais, contribuindo, mas principalmente dando o espaço para quem pode carregar mais. A energia, né, que nós carregamos e que essas oportunidades nos dão, ela é demais. E é legal quando você começa, a diluir isso. Fica mais leve, fica mais simples e é legal. E com a maturidade isso vem naturalmente, né? Não fica uma coisa que não fica uma perda. Você não se sente perder, né? Você não se perder. Isso é muito legal. Isso acho que é o melhor indicador, sabe? Eu não tô me remoendo porque eu não sou mais o cara da modalidade. Na real, eu tô curtindo, sabe? Que legal que a galera tá vindo pra cá pra torcer por outros nomes e não é nem só um cara. Foram 3 garotos andando bem. Então, e não somos únicos. Tem um legado do teu trabalho, assim, é uma coisa que você
vai se sentir parte. Sim. Com certeza, uma das pessoas é da tua equipe. E uma coisa muito legal, né? Eu gosto muito cada vez mais, e no mundo que a gente está vivendo tão material, né, Henrique? Onde às vezes o ter é mais importante que o ser e outras coisas, e passageirismos, e na bicicleta não tem lugar para passageiro, no carro não tem que ser comandante, que você seja comandante linha Z, mas que você seja comandante. Conhecer mais as pessoas. Então, adorei ver o documentário do Lan e conhecer ele como pessoa. Eu venho de uma família de artistas, e um certo momento da minha vida eu achei que eu fosse ter que não fosse ter que trabalhar no circo de uma maneira menor, mas eu era um piloto, eu sempre fui meio um acrobata assim, do rolê, onde a minha performance sempre foi mais o estilo, sei lá, coisas da minha característica. E ver isso da disciplina do circo para um menino, e a história da Sassá, que eu não sabia, né? Lá do lar, né? E, isso Cara, meus olhos brilham com isso, assim, e fica mais legal a oportunidade, sabia? Legal, cara, eu acho que é uma coisa que eu acredito muito, é que toda história tem seu valor, né? Toda história tem que ser desenvolvida e compartilhada, acho que esse é o meu objetivo, assim, com o time, sabe? Acho que aos poucos eu fui convencendo, eu ainda tenho que fazer isso com os patrocinadores do time, de cara, não me chamam para fazer as coisas não, sabe? Vamos desenvolver os atletas aqui, vamos construir a imagem deles, vamos fazer os projetos de imagem, de produto, do que for, para eles, porque eles têm anos pela frente, e é o novo, sabe? É a nova história, é o diferente, né? Poxa, no caso do Ulan, assim, a gente nunca sabe qual história que vai tocar as pessoas, né? Então a gente precisa contar as outras histórias, deixar as pessoas conhecerem mais, né? Do que tem por trás do esporte. É isso aí. Fica à vontade, deu de tempo. Você vai jantar, você está comprometido. Irmão, cara, obrigado. Assim, mais uma vez, uma oportunidade, né? E falar uma coisa que é muito especial, a gente já falou. Aquele rolê que a gente fez do Vida de Bike, saber que é das coisas que eu tenho no totalmente do coração, assim. Que legal. Cara, foi eu fazendo 50 anos, eu fazendo a transição como e-biker, e uma parada legal, que foi natural, assim, 6 horas da manhã, não tinha tomado café preto, eu tinha falado para a produção, a única coisa que eu preciso fazer é tomar um café preto. Fui pro rolê 6 horas da manhã, era uma pista técnica, os pulos encaixados e vamos, né, liga a chavinha. Foi legal. E é o lado mental do rolê, né, não pararmos de evoluir, o corpo a gente tem que ajudar, estou no processo de me renovar em várias coisas, né? Me aproximando do 60, talvez vá correr mundial, não, vou correr mundial de downhill, não, vou correr mundial de downhill ano que vem, só não virei downhiller novamente, mas vou correr, e essa oportunidade de nos renovarmos nesse voto, né? É demais, e você nos inspira nessa. Obrigado, amigo. Grande honra. E agradeço hoje publicamente aquela oportunidade, foi muito significativo para mim. Que legal, fico feliz de saber, de verdade. Legal demais. Valeu, galera. Fala Bike Zone com Henrique Avancini. Cara, esse ser humano que é um cara legal e que é amigo nosso, né? Tá fazendo muito pela cultura das rodas, que ela é uma só, né? Então é isso. Eu quero levar você no Nitro Circus, que vai ter em mês de junho. Vamos? Do Travis Pastrana com o Fred Quirillos? Hein? Ficou o convite aqui. Fica o convite aí. A resposta do convite em breve. Pastrana você curte, né? Caramba. É isso aí. Vamos. Valeu.